Observando ponto de alarme. Ponto de alarme do pulmão. Bilateral. Na altura da linha axilar, a 2 distâncias em relação à linha do mamilo. A gente localiza através do toque porque existe um oco na região. Vendo? Ponto de alarme da vesícula biliar. Ele toma por base a linha do mamilo, sendo que ele está na base do seio. Também sente-se um pequeno oco e é bilateral. Tem de um lado, tem do outro. Imaginando uma linha imaginária em relação ao mamilo, na base do seio. Ponto de alarme do coração. O osso externo, exatamente onde ele termina. Também num oco. Aproveitando como parâmetro uma linha imaginária em relação, uma linha reta imaginária também em relação ao mamilo idealizado, nós encontramos aqui ponto de alarme do fígado. Também a gente sente um oco. Seguindo a região das costelas, vamos chegar aqui ainda na parte da frente do corpo, na última extremidade livre. A gente sente que ela acaba, como se a costela acabasse aqui. O ponto de alarme do baço pâncreas. Tem de um lado, tem do outro, é bilateral. Seguindo mais ainda pela costela, dos dois lados também, mas já na lateral do corpo, mais ou menos na mesma linha que estaria o da vesícula biliar, nós temos aqui o dos rins, bilateral, tem de um lado, tem também do outro. Já o ponto de alarme do estômago, ele fica a meia distância entre o ponto de alarme do coração e o umbigo, na metade do caminho, bem em cima aqui da boca do homem. Em relação ao umbigo, a uma distância para fora, nós temos aqui do intestino grosso. A uma distância do umbigo, temos aqui do triplo aquecedor. Descendo um pouco mais, nós temos aqui do intestino delgado. Mais uma distância, o da bexiga. E na linha do osso pubiano, bem próximo ao central, 2 pontos da circulação e sexo. Ponto de alarme do pulmão. Se ao toque o ponto de alarme do pulmão for o mais sensível, você vai seguir o trajeto do meridiano do pulmão para pesquisar qual seria aquele mais sensível. Ele começa aqui no polegar, nesse ângulo da unha, seria pressionando com um pouquinho mais de força do que eu estou aplicando, um pouquinho mais de pressão, por todo o trajeto. E onde fosse mais sensível, lembrando que é bilateral, né? Digamos que você fez toda a pesquisa, a região sensível fosse aqui, por exemplo. Então é aqui que esse seria o ponto que você aplicaria o estímulo. Poderia ser a própria pressão com o dedo, dos dois lados, sabe? Faz um dos braços, faz um outro também no mesmo lugar. Poderia ser um ímã, poderia ser uma acupunturista, uma cor se você for cromoterapeuta, enfim, várias formas de estímulo, mas com o mesmo método de pesquisa. Trajeto do meridiano do pulmão. Meridiano, ponto de alarme do meridiano da circulação e sexo. Digamos que ao toque fosse essa região que fosse o ponto de alarme mais sensível. Aí você trabalharia o trajeto, faria pesquisa no trajeto do meridiano da circulação e sexo. Do dedo do meio, nesse canto da unha, iria pressionando por trajeto. Repara que ele passa pelo meio da mão, pelo meio na parte interna do braço. Estaria pressionando por todo o trajeto para descobrir qual seria o ponto mais sensível. Voltando a mostrar o caminho, tá vendo? No canto da unha, seguindo.
Você faria isso dos dois lados para descobrir qual é o ponto que estaria mais sensível no trajeto. Digamos que fosse por aqui, por exemplo, você faria o estímulo de um lado e do outro simultaneamente, de preferência. Trajeto do meridiano da circulação e sexo. Ponto de alarme do coração. Seguindo o osso externo, para vocês se situarem melhor, é esse o trajeto. É bem onde acaba o osso externo, é um ponto de alarme do coração. Se fosse esse o ponto de alarme mais sensível ao toque, você seguiria a pesquisa pelo caminho do meridiano do coração. Repare que ele começa no canto da unha do dedo mínimo do trajeto, meio que pela lateral. Você sente o caminho ao toque, meridiano coração. E onde tivesse mais sensível, digamos que fosse, por exemplo, no próprio ângulo da unha, você faria a aplicação de um lado e do outro. Ponto de alarme do intestino grosso. Há duas distâncias em relação ao umbigo, bilateral. Se ao toque fosse esse o ponto de alarme mais sensível, a pesquisa seria no ponto pelo meridiano do intestino grosso. No canto da unha, você faria todo o trajeto. Repare aqui, em relação ao... Aqui é o meio do cotovelo. E aqui nós temos o trajeto do meridiano do intestino grosso. Ao toque por todo esse caminho, onde fosse mais sensível, digamos que fosse aqui, seria onde você faria a aplicação do estímulo, tanto de um lado quanto do outro. Ponto de alarme do triplo aquecedor. A uma distância em relação ao umbigo, na linha mediana. Caso ao toque fosse ele mais sensível, a pesquisa seria feita no trajeto do meridiano do intestino delgado. Reparem que ele começa no canto da unha, dedo mínimo, seguindo por fora, por trás aqui do braço, seguindo todo esse trajeto. Lembrando que aqui o intestino delgado, aqui triplo aquecedor e aqui o meridiano do intestino grosso. Ponto de alarme do triplo aquecedor, a uma distância em relação ao umbigo. Caso seja esse mais sensível, esse seria o trajeto do meridiano do triplo aquecedor, pelo canto da unha, descendo o meio da palma da mão, passando pelo meio, reparem aqui, do cotovelo. Ponto de alarme do intestino delgado. Está a 3 distâncias em relação ao umbigo. Caso seja esse o ponto de alarme mais sensível, o trajeto seria esse. Pelo canto da unha, descendo pela lateral, indo para a parte de trás do braço, seguindo essa linha. Não fala. Meridiano do fígado.
Meridiano dos rins. Por trás do calcanhar. Pela perna, já quase lá. Por trás. Até no canto aqui do pode ter na do joelho, na dobra. Meridiano do fígado. Subindo pelo pé. Chegar ao canto do joelho. Estômago. Pelo meio do pé. Lateral do joelho. Vesícula biliar. Bexiga. A luz está muito. Quando pega muita luz, ele se perde todo. Assim deve Tem que ser assim, acho. Ponto de alarme da vesícula biliar. Meridiano da vesícula biliar. Ponto de alarme do fígado. Meridiano do fígado. Ponto de alarme do baço pâncreas. Meridiano do baço pâncreas. Estômago. Ponto de alarme do estômago. Meridiano do estômago.
Ponto de alarme. Meridiano dos rins. Ponto de alarme da bexiga. Meridiano da bexiga.